para enfrentar o politicamente correto, não está fácil. Assim, eu sou da opinião que eu acho que para enfrentar o politicamente correto, especialmente aqui no Brasil, que a gente não tem quase nada traduzido, a quantidade de material muito minúscula, a gente precisa ter uma produção teórica bem grande e bem séria a respeito desses temas. Porque o que ocorre hoje, e assim, aí não é culpa de ninguém, nem culpa do Bolsonaro. O que ocorre é basicamente o seguinte: você tem o feminismo, tem o antirracismo e por aí vai, essas pautas progressistas todas, com uma teoria, uma militância, partido, gente, mudanças na lei, etc, etc. A direita, para se contrapor a isso, tem o senso comum das pessoas. Por quê? Porque, como eu falei no início, diversas dessas pautas atentam contra o senso comum das pessoas. Então as pessoas olham aquilo ali e dizem, não, isso aqui está errado. Se você fizer uma enquete no Brasil de pessoas que conhecem o caso da Amber Heard, boa parte dessas pessoas vai dizer, não, Johnny Depp tá certo, a mulher é uma louca, ela cagou lá na cama dele, decepou, é uma maluca, e o cara, obviamente, é a vítima dela. No entanto, isso não está em consonância com o que diz a imprensa. Então você tem uma disparidade. Onde é que essa disparidade está? Há um senso comum das pessoas de justiça, que é o que a Jennifer falou. O que a pessoa normal quer é a justiça. Todo mundo, idealmente, quer a justiça. Uai, se teve um caso de racismo, você precisa punir o cara é racista, não pode aceitar racismo. Mas se não teve e a denúncia foi falsa, isso é um absurdo. Só que a direita se vale só desse senso comum. Então a gente tem a vulgarização, a gente tem a exposição, a gente tem o material que roda, que as pessoas do senso comum entendem, mas a gente não tem o resto. A gente não tem os juristas que têm 20 anos pensando nesse assunto, a gente não tem os teóricos, a gente não tem a estrutura da pirâmide. A gente acaba tendo só a pontinha da pirâmide, ao passo que a esquerda progressista tem a pirâmide toda. Então, daí vem a dificuldade de lutar contra essas coisas. Porque muitas dessas teses, elas passam de maneiras muito discretas. Então tem lá um grupo de estudos de trabalho no Congresso para discutir questões de feminismo e interseccionalidade. Tem um negocinho, tem um monte de coisas dessas no Congresso, na universidade e tal, que as pessoas estão ali sentadas discutindo esses assuntos. E a direita não. A direita tem o cara que grava o vídeo e faz e roda o material. E ele alimenta esse senso comum, que é um senso comum bacana, que é um senso comum que vai na direção certa. Mas o senso comum não tem poder para enfrentar uma teoria montada. Posso fazer uma pergunta? Deve. Tá. Mas senso comum, como que você vai teorizar? Porque o senso comum parte do princípio que é uma coisa que todo mundo pensa, pô, aquilo é certo. É muito simples, eu vou lhe dar um exemplo. Correto. Como que você vai teorizar? Não, é errado matar, é o senso comum. Não é isso. Eu vou lhe dar um exemplo prático para você entender de maneira muito concreta o que eu estou falando. Por exemplo, o Renan falou aqui das denúncias que chegam na delegacia e os próprios delegados, as mulheres que estão trabalhando, veem que aquilo é uma denúncia falsa e desconsideram. A esquerda tem diversos artigos e livros e tal sobre como isso revela um pensamento machista na sociedade, por isso que as mulheres não são ouvidas. Eles têm várias teorias sobre isso, e eles pegam estatisticamente, vão mostrando que é assim, assado e tal. A gente não. O que uma pessoa imbuída do desejo de entender essas coisas poderia fazer é uma pesquisa de campo, onde ele fosse, por exemplo, nessas delegacias, conversasse com um monte de gente, fizesse uma pesquisa de campo sociológica mesmo, questionário e tal, explicando por que as pessoas têm essa abordagem quando chegam as denúncias. Porque aí os caras diriam, não, acontece isso porque a gente tem, sei lá, entre 100 denúncias, 80 são falsas, a gente percebe que a denúncia é falsa por isso, a gente... Aí o cara reuniria toda essa pesquisa de campo em diversas delegacias, Brasil afora, e publicaria um livro, que é um estudo de, sei lá, 150 páginas, contando esta realidade. Mas a gente não dispõe disso. Então, as pessoas que têm que se expressar neste assunto, elas são forçadas a não ter o material e a fazer a coisa em cima do senso comum. E qual é o problema disso? O problema é que, é o que eu falei, você fica com a ponta da pirâmide. Você não consegue sentar e estressar o assunto até
as suas últimas consequências. Porque aí o cara de esquerda, ele pode pegar um livro dele que tem... Não, mas você tá falando que as denúncias falsas, mas a gente tem aqui um estudo que diz que não é assim. Que na realidade eu tenho uma pesquisa, eu tenho dados. Eu tenho dados. Você tem dados pra mim trazer? Eu tenho uma pesquisa feita pela Universidade do Conde que diz isso aqui. Exatamente. Mas, por exemplo, um porta-voz do senso comum que não seja mongoloide com bastante poder faz, às vezes, muito mais O estrago do problema que é que isso. o ataque Faz, que mas está acontecendo hoje é justamente o senso comum. Por exemplo, vou dar um exemplo O no ataque cinema. é o senso comum. O ataque... É o senso comum. A Nossa, ideia de senso comum tem que ser desmontada. Entendi. E essas coisas que chocam as pessoas, talvez elas não choquem as próximas gerações tanto. A sensibilidade das próximas gerações, ela é uma sensibilidade diferente. Eu tava assistindo o filme eu discuti isso muito, do filme do The Northman. Antes de entrar nesse insight aqui, por favor, deem like, cara. Tamo com 1000 pessoas, mas tem 600 likes. É pra dar... Vamos chegar a 1000 likes, caralho. Dia feliz desse, dia de feminista triste. E assim, a gente falou aqui, por exemplo, não, pô, não matar é uma coisa que, enfim, pô, o senso comum diz não mate o próximo, mate o semelhante. No The Northman, o cara, né, que é o protagonista, ele invade uma tribo eslava, ele é o herói do filme. Mas ele faz o diabo, ele mata criança, ele mata todo mundo, e joga a criança tudo dentro de uma casa, taca fogo na casa, e ele segue o filme e ele é o herói. Isso, gente, era padrão na antiguidade, e assim... A sensibilidade das pessoas naquela época entendiam que o outro, o cara da outra tribo, foda-se ele, mata ele, passa a faca no cara. Que você tem inclusive as religiões antigas e muitas vezes tinham um compromisso com a tua comunidade interna, exatamente, com os deuses da tua comunidade, e o outro meio que se dane. E a sensibilidade daquelas pessoas estava profundamente adaptada para aquilo. A nossa sensibilidade, o nosso próprio senso comum, ele se adapta. Algumas coisas podem dizer que são inatas ao ser humano, mas outras... são convenções que a gente considera naturais. Tem coisas que... Cara, eu quero dizer assim, um cara que naquela época lá na antiguidade, na Idade Média, achava normal, se eu cruzar 10 km naquela tribo lá, eu vou passar a faca em todo mundo. Sabe, se era normal aquilo pra ele, pode ser normal pra uma feminista hoje, é moral eu fazer falsas acusações contra homens, porque homens, eles carregam um mal dentro de si, que é manter um patriarcado que destrói as nossas vidas. Então eu tô fazendo um ato que é político, e eu vejo gente justificando dessa maneira. E isso pode se tornar factualmente errado, a gente mas acabou de tem que mostrar olhar ali, né, no grande horizonte. E o grande no horizonte UOL, eu estou corrigindo um vício social entranhado. Então, porra... É como o Júnior falou, não é uma teoria, tava no UOL hoje. A Nina Lemos, do UOL do Universo, tava falando, do Grupo Folha, tava falando isso. Tipo, pô, esse caso aí, mas ela mentiu, mas pô, isso vai atrapalhar as mulheres. Mas pô, então, pra ajudar as mulheres, a gente tinha que, sei lá, condenar o Johnny Depp. Teve o dedo dessecado, a cama toda cagada. Vamos condenar ele, porque senão a mulher não vai ficar rica e poderosa, não é assim. E não é assim. E outra coisa que o Ricardo tá falando sobre falta de dados, né, eu não sei se é só pauta de infraestrutura no Brasil ou ideologia mesmo. A gente tem, por exemplo, o caso do racismo, que é a pauta que eu mais estudo. Por exemplo, tem sempre, todo ano vem o Anuário da Violência e fala, pô, 70% dos homicídios no Brasil são de negros. Aí você vê a manchete e fala, nossa, que país racista. E é só isso a estatística. Você pega, por exemplo, um país como os Estados Unidos, o mesmo dado. O FBI vai dissecar, de beleza, 70% dos negros, dos homicídios são de negros. Quem matou essas pessoas? Que o percentual pode dizer se é racismo ou não. A última do FBI mostra que 90% das mortes de negros foram por outros negros. Então você fala, opa, então, a gente tem que combater isso, tem que ter política pública pra isso. Agora, não é o machismo que tá matando essas pessoas, não é o racismo que tá matando essas pessoas. No Brasil a gente só tem o dado que tantos por cento dos mortos são negros. E pronto, acabou. Isso acontece também nas denúncias das mulheres, das acusações de estupro, nos estupros, etc. Tem que dar uma olhada mais a fundo pra isso. Tem que ver se é ideologia ou se é na realidade falta de infraestrutura. Posso um momento falar mal da direita? Aí eu lembro que o Ricardo levantou esse ponto de um debate intelectual que tem que ter, de uma construção teórica debatida na academia e tal, né? Só que eu lembro que nós mesmo chegamos a falar nisso, né? Mas eu vejo muito, especialmente o meio liberal. Não, porque nós da direita a gente tá preocupado em ganhar dinheiro. Falando isso como se fosse um mérito. Tipo, a gente não tá porque ficar se preocupando com política. Eu quero tocar minha vida. Que a gente vê, inclusive, influenciadores que tem essa linha. Eu quero só tocar minha vida. E não é assim, não é só tocar a porra da minha vida. Essa ideia mercantil do só vou tocar minha vida é uma ideia de abdicar dos deveres civis que um cidadão tem. O cidadão, se for pegar lá na Grécia Antiga, o cidadão ele tem deveres civis. Não é que só ele pode ir lá numa ágora e falar qualquer coisa. Não, ele tem deveres civis. Os caras vão ficar tocando a vida deles aí, eles vão ter o filho, daqui a pouco tem uma mulher fazendo cocô na cama dele e esse cara pagando 15 milhões pra ela. Exato. Então, assim, o problema do campo da direita é essa lógica, que é uma lógica de negação da política, mas é uma negação do próprio senso de pertencimento comunitário. E eu não sei se isso é uma visão de terceira casta, sabe? Uma visão baixa, sabe? Eu só quero fazer meu dinheiro e tocar minha vida. Não!
Você tá abdicando de ser um cidadão? Caralho. Sabe? E não tô só falando da participação política em si. É uma negação da atividade de pensar, é até um desprezo intelectual que tem. E, tipo, como se o cara ser um acadêmico e construir alguma tese, refratar as teses aí dessas teses progressistas, fosse uma coisa menor do que o cara, montei um negócio e gerei 10 empregos. Eu sou um herói, sabe? Eu estou empreendendo. Não é, caralho. Assim, fosse mas impeditivo também. Exato. Mas essa mentalidade tá presente na direita daqui. Não sei como é que funciona a direita americana. Acho que é bem menor do que aqui nisso. Mas aqui a gente tem essa mentalidadezinha. Que é a mentalidade do Zezinho comum. Que... E pior que o Zezinho nem tá fazendo dinheiro, que é o pior dos... o Zezinho tá só se fudendo. Para, Zezinho. Então ajuda nós aí. É. Se inscreva no nosso canal de cortes já.